O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Hoje eu acordei com uma palavra de Deus no coração. Ore pelo rei. Deus falou isso comigo, pelo rei. Deus estava se referindo ao presidente da República. Nós não temos rei. O governante é um presidente eleito e que está fazendo um governo muito diferente de todos os anteriores. O Brasil é conhecido como o país do jeitinho. Só que nos últimos governos o país se enveredou perigosamente pelos rumos da corrupção que se generalizou na administração pública. Em consequência, o dinheiro não deu. A carga de impostos aumentou e se aproximou de 40%. Praticamente recorde no mundo. É um dos países onde a carga tributária é maior no mundo todo. Isto é impraticável, é inadmissível, mas não tem outro jeito. Os impostos são altíssimos. Alguém reclama do preço da gasolina. A gasolina no Brasil não é cara. Lá na Petrobras ela deve estar por volta de R$ 1,70, por aí, às vezes até menos, 1,60 e tantos, R$ 1,60 por litro é o preço que ela tem na refinaria. E é vendida no varejo por quase R$ 5,00 o litro. A gente considera um absurdo em relação aos outros países do mundo. Mas por quê? Não, R$ 1,60 é o preço normal. É o mínimo nos outros países também, onde não é subsidiado, é claro, mas é o preço mínimo, é o preço de mercado. Porém, no Brasil, a carga de impostos é tão alta que ela chega perto de R$ 5,00 o litro. Este absurdo não é só na gasolina, bebidas, energia elétrica, telefonia. Telefonia no Brasil é das mais caras do mundo. A culpa é dos impostos. Por que impostos? Porque a corrupção fez o país gastar tanto que precisa de dinheiro para isto. O presidente Bolsonaro tem se levantado, por exemplo, contra a indústria de multas. As multas de trânsito já deixaram há muito tempo no Brasil de ter um caráter didático, disciplinador, para se tornarem num faturamento. O governo precisa de multar no trânsito, porque precisa desse dinheiro. E assim por diante. O país está num nível insuportável de carga tributária. E o presidente tem dito que não vai aumentar e vai fazer tudo para reduzir essa carga tributária. Ele está na contramão de todos os governos anteriores que multiplicaram o número de funcionários, de cargos comissionados, de subornos e propinas. O Brasil chegou a uma situação insuportável. A dívida é tal que não tem como suportar essa dívida toda e tem que apertar. O presidente Bolsonaro foi eleito com essa promessa de apertar a situação econômica, mas ele tem que se levantar contra a corrupção. E é exatamente o problema. Ele está ainda blindado, totalmente blindado, quase que impedido de poder agir. Eu vou exemplificar. O ministro Sérgio Moro mandou, logo no início do governo, um projeto de lei para o Congresso votar leis com medidas que endureçam
a punição para crimes. Até hoje não foi votado isto, porque não há interesse. É muita gente que tem interesse em não moralizar, não consertar o país. Outra coisa, o presidente Bolsonaro tentou cancelar conselhos. Havia uma fartura de conselhos, 30 e tantos conselhos no Brasil, para gerar cargos comissionados e pessoas que mamavam nas tetas do governo. Ele quis acabar. Foi impedido. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática, mas decisão do Supremo, impediu de cancelar, extinguir conselhos que foram criados por leis. Isso é razoável, mas aqueles que foram criados somente pelo Executivo, ele teria o direito de extinguir. Ele extinguiu vários. Aqueles que ele não conseguiu extinguir, então ele está reduzindo o número de participantes. Existem conselhos de 96 membros, todos recebendo, e quando viajam tem diária, tem carro, tem direito a todas as mordomias. Conselho da Política do Cinema, Conselho da Política não sei o quê, Conselho da Política do Meio Ambiente, conselhos com muitos membros. A maioria esquerdistas, representantes de ONGs e sociedades esquerdistas. E o governo não quer essa gente ditando normas. Por exemplo, parece que foi hoje, ele assinou um decreto reduzindo drasticamente o número de membros no Conselho do Combate à Geração da Política de Combate às Drogas. Esse CONAD, esse conselho, tinha um monte de membros indicados por um monte de entidades, inclusive de estudante, de universidade, de OAB, de uma série de organizações que têm domínio esquerdista. E ele disse, não, vamos acabar. E reduziu, se não me engano, para 14 membros os indicados, e a maioria representando o governo, os vários ministérios do governo. Vai ser uma política de combate às drogas. Anteriormente, o conselho, que consumia um bom dinheiro do governo, ou seja, dinheiro nosso, dominado por esquerdistas, na verdade, protegia os viciados em drogas e dificultava o combate às drogas, a proliferação das drogas. Hoje o Conselho tem que atuar no sentido contrário, combate realmente às drogas. Antes era um conselho de estímulo às drogas, financiado pelo governo, e que se sentia impedido e impedia as polícias de verdadeiramente combaterem as drogas. Interessante, havia um conselho que era para combater as drogas, que na verdade estimulava as drogas. Mas agora o presidente Bolsonaro está agindo em sentido contrário, com muita dificuldade. Ele preferia até extinguir um conselho desses, mas como não pode, então ele tem que indicar os membros, e ele reduziu os membros e vai indicar representantes de ministérios para que gerem realmente políticas que combatam o uso das drogas, que está se multiplicando, disseminando no país. Eu estou citando exemplos. O presidente Bolsonaro está enfrentando lutas terríveis, mas nós, povo de Deus, temos orado por ele, por ser presidente, oraríamos por qualquer que fosse o presidente no lugar dele. Mas ele, de forma especial, está se cercando de bons conselheiros, de ministros evangélicos. Ele quer fazer um governo pela honestidade. Por exemplo, no que diz respeito às drogas, ele está querendo trabalhar mais na recuperação, apoiar entidades de recuperação de viciados em drogas. Encontrou muita dificuldade nisso. Para passar essa lei no Congresso foi muito difícil, com muitas restrições, porque houve muitos esquerdistas interessados em boicotar e não deixar passar uma lei
que facilite a recuperação de viciados em drogas. É muita dificuldade que o governo Bolsonaro está tendo. Então o Senhor nos manda orar por ele. Agora, o que eu acho interessante é que o Senhor manda orar pelos filhos dele também. Mas por que orar pelos filhos? Porque o Bolsonaro está cercado de filhos. Todos são adultos e estão com ele no governo. Praticamente todos estão assessorando o presidente. Há muitas críticas sobre isso, mas o fato é que ele precisa dos filhos. São muitas informações no governo, muitas estratégias, muitas áreas de atuação. Mesmo informalmente, ele precisa dos filhos. E para nós é muito bom que ele tenha filhos ao lado dele. É muito melhor do que ter filhos contra ele, e que ele tenha filhos ao lado. Há muitas críticas à atuação dos filhos por uma ou outra razão. Mas o fato é que, no geral, esses filhos, do nosso ponto de vista de análise, têm se mostrado pessoas sensatas e coerentes e estão com o pai no governo. Agora, mesmo que eles sejam falhos, isto não denigre a imagem do presidente Bolsonaro, que foi o escolhido por Deus. É Deus quem escolhe e levanta governantes. E Deus entendeu de levantar o presidente Bolsonaro como um rei Jeú no passado. O Jeú foi levantado como um capitão de tropas para acabar com a, digamos assim, a religião de Baal. E ele conseguiu, até muito mais em Israel, Reino do Norte, do que em Judá, Reino do Sul. Ele matou os adoradores de Baal, ele praticamente acabou com o culto a Baal. No Brasil, o presidente Bolsonaro foi levantado por Deus para combater o PT e essa linha esquerdista. E se é muito legalmente ou não legalmente, ele está tentando agir dentro da lei. Mas há um consenso de que lá no governo, de que quem estragou o Brasil foi essa esquerda no poder. Então tem que eliminar todo resquício de influência de esquerda. Os conselhos, por exemplo, que foram extintos, eram um centro de colocação de esquerdistas. E há muitas áreas que ainda estão bastante influenciadas. As universidades ainda são dominadas, controladas por esquerdistas. E o presidente Bolsonaro foi levantado por Deus, pelas características dele, para combater essas esquerdas. Isso é uma guerra que vai continuar, mas não devemos subestimar o poder das esquerdas, que em algum momento vão para a rua. E vão para a rua e combater, e o Brasil ainda vai sofrer bastante por esta guerra. Mas o Senhor nos manda orar pelo presidente, que até agora, no meu entender, está tendo uma atitude exemplar. Ele está agindo corretamente, democraticamente, dentro das leis, coerentemente, está se cercando de pessoas boas, pessoas preparadas. Então, até agora, para mim, ele está bem coerente, mas que Deus preserve essa coerência dele em prol do país, em benefício do conserto do país. E Deus manda, então, orarmos por ele. Mas, como os filhos são muito importantes, vamos orar pelos filhos também. É claro que os ataques se dirigem muito aos filhos, porque eliminando os filhos, o Bolsonaro se enfraqueceria. Mas nós devemos orar por ele e pelos filhos também. É o que Deus nos indica e a palavra que eu tenho recebido de Deus. Você crê em Deus, crê no poder da oração, ore pelo presidente Bolsonaro, mas ore pelos filhos dele também.